Olá e bom dia a todos. Meu nome é Jefferson Luan Crispim Rodrigues. Eu vou apresentar aqui o meu seminário da disciplina Anatomia de Animais de Laboratório, sendo esta disciplina ministrada pelas docentes Selma Michelin Mateus e Camila de Almeida França. Bom, e o meu seminário ele é baseado no artigo intitulado Brazil Moves Toward the Replacement of Animal Experimentation, que foi um artigo publicado na revista Alternatives to Laboratory Animals. Esse artigo ele foi escrito por Renato Ivan de Ávila, que é atualmente pesquisador na Suécia, mas que fez a sua pós-graduação na UFG, Universidade Federal de Goiás, e a Marise Campos Valadares, que é atualmente professora adjunta da Universidade Federal de Goiás. E o artigo tem como tema central uma análise cronológica dos eventos significativos após a criação da Lei Arouca, visando sempre abordar métodos alternativos que visem um melhoramento no bem-estar animal, tendo como principal eixo os 3 R's. Bom, e o artigo ele introduz um pouco sobre o bem-estar animal no Brasil, dizendo que teve um avanço nos últimos anos, isso principalmente a publicação de legislação específica, além da substituição animal na experimentação, além da divulgação de informações. E o artigo ele começa o contexto histórico falando sobre o Código Nuremberg de 1947, que foi um período logo após a Segunda Guerra Mundial, sobre a experimentação animal. Em seguida ele fala sobre os princípios da técnica experimental humanitária, que foi um trabalho de 1959, que é onde começa uma maior discussão sobre os princípios dos 3 R's. E posteriormente o artigo fala também sobre o surgimento de revistas científicas acerca do assunto, incluindo a Alternatives to Laboratory Animals, que é a revista em que foi publicado o presente artigo. E outro marco importante histórico também abordado no artigo é quando a revista The New York Times, em 1980, publicou a seguinte manchete: How many rabbits does Revlon blind for beauty's sake? E isso devido ao mercado de cosméticos utilizar coelhos por muito tempo para a experimentação animal, sendo que depois disso as mudanças mais radicais ocorreram só no ano de 2007. E outro ponto importante é que nos últimos anos tem sido feito um intenso investimento em tecnologias in vitro para avaliar a segurança de medicamentos e a sua eficácia, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Algo importante a ser considerado é o impacto econômico causado a partir das substituições na experimentação animal, sendo que um amenizador desse impacto foi a criação de centros dedicados a esse campo. Como vocês podem ver alguns exemplos nessa tabela que é apresentada no artigo. Bom, e depois disso, o artigo ele apresenta o cenário brasileiro sobre o assunto, falando inicialmente sobre a legislação brasileira sobre a experimentação animal e o advento de métodos não animais. No Brasil, os primeiros avanços significativos ocorreram depois da publicação da Lei Arouca, isso em 2008. No caso do Brasil, um grande esforço tem sido necessário para que ocorra a introdução de legislação sobre o bem-estar dos animais, além da promoção dos princípios dos 3 R's. E tivemos no Brasil, então, inicialmente, a Lei nº 6.638, de 1979, que padronizou os estudos de vivissecção de animais para fins educacionais e científicos. Posteriormente, a Lei 9.605, de 1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, que instituiu sanções para quem realiza experimentos cruéis em animais vivos. E depois disso, a Lei nº 11.794, de 2008, que é a lei conhecida popularmente como Lei Arouca, que revogou a Lei nº 6.638, de 79, dando uma dimensão mais ampla à experimentação animal. Bom, o artigo ele traz então a figura 1, que mostra a cronologia de eventos significativos nos 10 anos seguintes à aprovação da Lei Arouca, que contribuiu para a promoção de métodos não animais e os 3 R's no Brasil. E cada um desses eventos é abordado detalhadamente no artigo. Um ponto importante a ser destacado foi a criação da Rede Nacional de Métodos Alternativos, RENAMA, em 2012,
com o objetivo de otimizar o uso de recursos públicos em ciência e promover o desenvolvimento, implementação e aceitação de métodos alternativos no Brasil, além do banimento da experimentação animal para cosméticos em diversos estados no Brasil desde 2014. Bom, e ao decorrer dos anos foram sendo criados diferentes laboratórios de instituições públicas e privadas com capacidade para criar métodos alternativos que não utilizem os animais na experimentação, como mostra nessa figura, em que são apontados os laboratórios presentes nos diferentes estados brasileiros. Bom, e os processos de validação de um método e a aceitação regulatória, bem como a implementação de alternativas não animais no Brasil, são conduzidos em conjunto pela Bracvan, Renama e Conceia, sendo que este processo envolve os seguintes passos. Primeiro, a Bracvan e o Renama e seus laboratórios associados realizam o processo de validação do teste selecionado. Em segundo, um comitê de revisão por pares, estabelecido pela Bracvan, avalia os resultados do estudo de validação. Se o teste for aprovado pelo comitê, a Bracvan então recomenda o teste validado ao Conceia. O Conceia então envia as recomendações de testes validadas para uma consulta pública, que inclui órgãos reguladores interessados, e se o processo for concluído satisfatoriamente, o Conceia em seguida adota o teste validado para fins regulatórios. E o artigo aponta também duas resoluções importantes do CONAMA, a resolução número 18, de 2014, apontada no item A, e a resolução número 31, de 2016, apontada no item B, sendo que essa tabela, de forma geral, indica as diretrizes dos testes aceitos no Brasil. Ela coloca em uma coluna os efeitos adversos e na outra coluna o método correspondente a ser testado em laboratório. E aí, algo importante a ser notado é que a tabela traz os 3 R's, considerando que dentre os métodos são apontadas então as formas de replacement, reduction e refinement. E outro fator curioso é que o Brasil tem grande destaque quanto às premiações internacionais referentes ao bem-estar animal na experimentação, bem como a organização de workshops e congressos acerca deste assunto. E então o artigo aborda o status atual dos testes de cosméticos no Brasil, visto que esse campo de cosméticos foi o que mais avançou na busca de soluções para substituir os modelos animais em testes, sendo que a legislação regulatória ainda permite o uso de modelos vivos, apesar da disponibilidade e aceitação de métodos in vitro inovadores, que foram validados para avaliação de diferentes parâmetros obrigatórios. E ao longo dos últimos anos, tem tido várias iniciativas que foram bem-sucedidas para proibir testes em animais como parte da produção de cosméticos. Das 27 unidades federativas do Brasil, São Paulo foi a primeira a proibir tal prática definitivamente, com a Lei 15.316 de 2014, como vocês podem ver nessa tabela aqui que está presente no artigo também. E, finalmente, o artigo traz os desafios que envolvem a implementação de métodos não animais. E ele aponta que os principais fatores são a falta de conhecimento técnico e o treinamento adequado. E para superar esses desafios, os países que compõem a Mercosul utilizam de uma plataforma chamada Premarsur, que visa disponibilizar recursos humanos e infraestruturas especializadas para promover métodos alternativos no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. São propostos, então, treinamentos específicos em laboratórios com experiência em métodos alternativos, sendo esses treinamentos financiados pelo governo. Outra informação que o artigo traz é referente ao baixo investimento atual em pesquisa científica brasileira, visto que em 2019 foi o ano de menor investimento no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em 14 anos. E para finalizar o artigo, então, é dito que não tem nenhum conflito de interesse por demais autores acerca do assunto que foi publicado, e ele também cita que o artigo ele foi financiado pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. E adicionalmente também no artigo é dito que não foi requerido
nenhuma aprovação ética para o presente estudo. Deixo aqui então meu agradecimento a todos que assistiram ao meu seminário da disciplina de Anatomia de Animais de Laboratório, sendo essa disciplina ministrada pelas docentes Selma Miquelin Mateus e Camila de Almeida Frância.